Aqui, não é? Na letra D, eu vou dar classificações quanto ao comportamento químico. Ok? Vão existir alguns óxidos aqui, né, interessantes para a gente. Nós temos aqui, né, como primeira possibilidade, aqui, ó. Primeira possibilidade, classificar um óxido como um óxido básico. Ok? O que seria para a gente um óxido básico? Aqui nós estamos falando do comportamento desses óxidos, tá? Ou seja, quando eles se combinam, quando eles reagem com outras espécies. O que seria um óxido básico? Ele reage com ácidos, se comportando como uma base, se comportando como uma base, ok? Ou reage com água e produz hidróxidos. Produz hidróxidos. Cris, o que é hidróxido? Base, né? Então, esses óxidos básicos, eles têm esse comportamento. Então, aqui, ó, olha um exemplo. Eu vou pegar, ó, CaO mais 2HCl. Nós vamos produzir aqui CaCl2 mais água. Opa, peraí. Uai, essa reaçãozinha aqui é uma reação muito conhecida, né? Ácido mais base dá sal e água, não é verdade? É. Ácido mais base dá sal e água, né? A neutralização mútua ali. Mas bate o olho nessa reação. Você tem um óxido mais ácido gerando sal mais água, tá bom? Então eu estou percebendo aqui que esse óxido ele está tendo um comportamento básico, porque ele está neutralizando um ácido. Então aqui, ó, eu tenho um óxido básico mais um ácido gerando sal mais água. Ô, gente, peraí. Já presta atenção numa coisa. Dentro da química inorgânica, a gente tem uma porrada de reações, né, a serem conhecidas para os vestibulares. Essa é uma delas. Da mesma forma que ácido e base reage dando sal e água, que vocês têm que saber essa também. Tá? Então, já estou adiantando aqui uma reação que vai aparecer no capítulo de reações. Tá? Então, por enquanto, eu não estou exigindo que você saiba montá-la. Tá? Não estou exigindo isso nesse momento. Nós temos um capítulo para isso. Mas eu já estou te mostrando uma reação importante. Tá? E esses óxidos também, aqui, ó, CaO, né, mais água, olha lá, ele reage com água e produz base. Então, óxido de cálcio mais água, né, aqui ao reagirem, vão dar origem ao CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, né, que é a base do cálcio. Então, você tem aqui, ó, um óxido básico mais água, gerando uma base. Tá bom? Então, um óxido ele é classificado como básico quando ele aqui tiver essa característica, ok? Quando ele puder reagir com ácido ou puder reagir com a água, produzindo aqui nesse caso uma base como produto da reação, tá bom? Agora, como identificar se esse óxido vai ser básico a partir de uma estrutura ou a partir de uma combinação qualquer? Porque aqui eu te dei a definição, tá? Mas como caracterizar esses óxidos estruturalmente falando, tá? E aí é o que eu vou colocar para vocês agora, que é importante a gente conseguir ter esse feeling, tá? Na hora de trabalhar. Então, aqui, ó, um óxido básico aqui pra gente, tá? Ele vai ser formado, gente, aqui, ó. Ele é formado por oxigênio,
óbvio, né? E metais com número de oxidação, ou seja, com o NOx, né? Com número de oxidação baixo. Ok? Então, nós vamos querer essa combinação. Aqui, ó, os metais, eles vão ter um NOx mais 1, ok? Mais 2 e alguns deles mais 3. Ou seja, eu estou aqui combinando oxigênio mais metal com baixa eletronegatividade. Ok? É isso que a gente está fazendo. Essencialmente, né? É isso aqui que eu tenho. Oxigênio e metal com baixa eletronegatividade. E aí, gente, convenhamos, principalmente os metais da família 1A e 2A. 1A e aí um outro metal aqui no meio do caminho vai ter NOx mais 3. Esses óxidos, né, eles vão ser básicos. Tanto que os metais da família 1A e 2A são chamados de metais alcalinos. E metais alcalinos terrosos, alcalinidade é sinônimo de basicidade, tá bom? Não é à toa que eles recebem esse nome. Então, essencialmente, esses vão ser os óxidos básicos, tá bom? São os óxidos formados com metais da 1A, da 2A e um outro aqui com NOx mais 3, tá? Vão entrar alguns metais de transição ali também no meio do caminho, mas essencialmente é isso, tá ok? É muito, vocês vão ver no finalzinho, né, na hora que a gente estiver fechando a função, é muito difícil determinar se o óxido vai ser básico, vai ser ácido, né, neutro, anfótero, só usando o número de oxidação, tá? Então, a gente sempre vai trabalhar com casos onde eu consigo usar a regra geral, tá bom, gente? Até aqui, né, fechamos o primeiro tipo. Vamos falar dos ácidos a partir de agora. Então, o óxido básico já foi. E vamos agora para o óxido ácido. Esse óxido ácido, ele é também chamado de anidrido, ok? Inclusive, eu posso usar o termo anidrido na nomenclatura desses ácidos. Nomenclatura eu vou falar depois, tá? Por enquanto, vocês estão percebendo que eu estou só apresentando os óxidos. A nomenclatura a gente trabalha depois, tá? Então, o que seria um óxido ácido para a gente? Né? Seria um óxido que reage com base, ok? Ou reage com água produzindo um ácido, ok? Isso para a gente seria um anidrido, tá? E, gente, muito sinceramente, são os óxidos mais importantes, tá bom? Mais importantes, disparadamente entre todos os possíveis. Os anidridos, eles são mais cobrados, eles vão aparecer dentro da química ambiental, vou citar isso aqui rapidinho para vocês, né? Eles são óxidos muito importantes para a gente. Então, vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. E aí eu já vou, né, matar uma coisa aqui, ó. Deixa eu pegar, por exemplo, CO2. Todo mundo conhece, né? Vocês estão respirando CO2 agora. Meu Deus! Calma. Aqui, ó. CO2 mais NaOH. Nesse caso aqui, 2. Eu estou montando, balanceando, isso nesse momento não é exigido, tá? Então, a gente vai gerar aqui Na2CO3 mais H2O. Percebam que eu já tenho aqui uma reação importantíssima, aqui, ó, que é um óxido ácido mais uma base, produzindo para a gente sal mais, claro, água. Tá? Uma das reações mais comuns para a gente
nas provinhas, né? Na análise qualitativa e quantitativa que a gente faz depois. Então, olha lá, é uma das definições dadas a eles, mas eu tenho também que o CO2, se combinando com a água, ele produz um ácido. E esse ácido, para a gente, é um ácido muito comum, não é? Ele já apareceu, que é o ácido carbônico, tá? Então, eu tenho aqui um óxido, ácido, mais água, gerando ácido. Ô, gente, o que eu aconselho para vocês? O que eu aconselho a vocês que façam? Pega uma folhinha em branco, deixa ela no cantinho e à medida que forem aparecendo reações na inorgânica, vocês vão complementando essa folha. Vocês já viram ácidos e bases, ácido mais base dá sal e água, não é? Óxido ácido mais base gera sal e água. Óxido ácido mais água gera ácido. Depois, não agora, vocês vão ver que óxidos ácidos mais óxidos básicos geram sais. Eles também podem reagir entre si, tá? Então a gente tem uma porrada de reações inorgânicas que vão aparecer. Da mesma forma que eu tenho muitas reações na orgânica, eu tenho muitas reações na inorgânica também, tá? Então fiquem espertos. Então o óxido ácido, o conceito é esse, mas tem muito mais coisa para falar. Tá? Ô, gente, por que esses óxidos ácidos são tão importantes para a gente quando nós levamos em consideração a química ambiental? Não é? Só citando aqui rapidamente, porque a gente tem um momento de trabalhar com isso. Esses anidridos, não é? Ao reagirem com água, eles produzem ácidos. Alguns desses ácidos são fracos, como o ácido carbônico, mas alguns desses ácidos são ácidos fortes. Tá? Por exemplo, o SO3, quando reage com água, ele dá origem a ácido sulfúrico. E esses óxidos, CO2, óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, tá? Eles são produzidos em larga extensão quando nós realizamos a queima de combustíveis em motores a combustão, não é? Que se alimentam ali do ar, né? Derivados do petróleo, né? Combustíveis de origem vegetal também, né, apresentam um impacto ali, principalmente voltado ao nitrogênio, mas de qualquer forma, quando eu queimo esses combustíveis, né, eu produzo toneladas e toneladas anualmente, tá, desses óxidos na atmosfera. E esses óxidos, né, ao reagirem com o vapor de água que está presente, né, vão dar origem ali a ácidos, provocando, por exemplo, uma acidificação excessiva da água da chuva, né? O que dá origem ao que a gente chama de chuva ácida, tá bom? E aí você acidifica o solo, acidifica a água, né, de rios, de lagos, comprometendo muitas vezes, em alguns casos, até a existência de vida aquática, tá bom? Então, a gente tem muita coisa a ser trabalhada sobre isso, aplicações, mas dentro do momento da química ambiental. Tá? Então tem muita coisa legal aqui para gente. Alguns desses óxidos, né, eles contribuem para o efeito estufa, tá bom? O CO2 é um deles, né? Não é o principal gás estufa, mas ele é um gás importante para a gente. Então tem muita coisa a ser dita sobre esses óxidos. Esses óxidos ácidos, a grande maioria deles, né, são gasosos, tá bom? E alguns vão ser líquidos ali. Mas são óxidos que são importantes exatamente por esse comportamento. Ok? Então, vimos a definição, agora vamos trabalhar com a parte prática. Ok? Beleza. Já definimos aqui, né, o que são esses anidridos. Agora a gente vai falar um pouquinho como identificar esses anidridos a partir da fórmula. Tá? E aí, vamos avançar para a gente fechar tudo isso. Vocês vão perceber, né, em breve, que trabalhar com nomenclatura de anidrito é tranquilo, tá? Esses anidritos, como identificá-los aqui, ó? Oxigênio, né? Aqui, ó, A, oxigênio, ligado a metal. Vocês viram ali o CO2, né? Por exemplo, oxigênio ligado a metal ou metal com número de oxidação elevado. Número de oxidação
elevado. Então, esses anidridos, eu posso encontrar tanto ametal quanto metal? Sim, isso é verdade. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, pensando-se em ametais, né? Em ametais, por exemplo, nós vamos ter CO2, que eu usei, né? Nós vamos ter N2O5, por exemplo. Né? Eu posso citar aqui N2O3, o SO3, né? O SO2, todos são óxidos ametálicos. Mas os metálicos, com metais, né? Eu obrigatoriamente preciso encontrar metais com número de oxidação elevado, alto, tá? Normalmente ali mais 5, mais 6, mais 7. São números de oxidação altos mesmo, tá? E esses óxidos, né, ácidos formados por metais, eles vão apresentar os elementos de transição presentes, tá bom? Não vão ser metais representativos. Concordam comigo? Não vai ser ninguém na família 1A, 2A, 3A, porque os números de oxidação são baixos. Então, aqui a gente tem, por exemplo, ó, o CrO3, né, com cromo, né, nesse caso aqui o cromo tem NOx mais 6. Eu tenho o MN2O7, por exemplo, no qual o manganês tem número de oxidação 7, né, que é um NOx elevado. Então, esses anidridos são anidridos ácidos, mas formados com metais com números de oxidação altos, tá? Eu vou colocar aqui, ó, normalmente aqui, ó, mais 5, mais 6, mais 7, tá? São números de oxidação consideravelmente altos mesmo, tá? Então, essa seria a forma que nós temos aqui de caracterizar, tá, um óxido ácido, ok? Claro, gente, vocês vão, né, já viram os óxidos básicos, os óxidos ácidos e vão ver algumas definições diferentes agora também. Então, identificar um óxido pelo NOx, né, é um pouco complicado, tá bom? É importante que a gente compreenda também que essa é uma função na qual eu não tenho muita exatidão, a não ser, claro, seja que são os óxidos muito conhecidos, aí a gente tem que saber mesmo. Né? Mas uma questãozinha, por exemplo, ela não vai pegar aqui, deixa eu pegar um elemento qualquer aqui na tabela, né? Ela não vai pegar um óxido com nióbio e de repente te perguntar se aquele óxido é ácido básico, anfótero, né? Então, porque, convenhamos, não é um caso, né, que a gente tenha contato frequente, tá? Então, até aqui de boa e vamos continuar porque a gente tem mais algumas coisas para falar, né? Esses anidridos, né, são os óxidos ácidos, e agora eu já vou apagar esse pedacinho aqui, ó. Né? Esses anidridos aqui, ó, os anidridos, eles podem ser obtidos da desidratação total de ácidos. Gente, olha o nome, anidrido. Anidrido quer dizer sem água, tá? Ou seja, eu posso pegar, por exemplo, o ácido carbônico, que é o H2CO3, eu posso subtrair a água dele. Ao realizar isso, nós vamos obter o CO2, tá? Se eu tiver, por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, né? Se eu tirar a água dele, eu vou ter aqui o SO3. Estão percebendo? Então, esses anidridos, eles podem ser obtidos pela desidratação dos respectivos ácidos. E por que é importante fazer essa conexão entre o anidrido e entre o ácido? E aqui eu já vou dar, né, uma palhinha da nomenclatura. Ela é a mesma, absolutamente a mesma, tá? Então, deixa eu só jogar isso aqui para o lado, para vocês perceberem isso. Então, se eu sei nomear ácidos, eu sei nomear os óxidos, tá? Ácidos nesse caso. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é o ácido carbônico, né? Já aprendemos ele.
Esse aqui é o óxido carbônico ou anidrido carbônico, tá? Eu posso chamar ele de anidrido porque ele é um óxido ácido. Vou usar essa nomenclatura aqui. Esse aqui é o ácido sulfúrico, né? E aqui eu posso dizer que é o anidrido sulfúrico. Ou seja, né, o nome do ácido é o mesmo nome do anidrido que ele produz. Então, vocês estão percebendo que a nomenclatura ela tem muito mais conexão do que parece para a gente. Tá? Então, né, eu posso classificar esses anidridos dessa forma. Tá? Alguns anidridos, eles podem gerar mais de um ácido. Ok? Mais de um ácido. Por exemplo, aqui, ó. N2O4 mais água, tá? Eu espero que ele produza ácido. Sim, mas ele pode gerar dois nesse caso. Ele gera o HNO2, que é o ácido nitroso, tá? E ele gera o HNO3, que é o ácido nítrico, tá ok? Então, a função óxido, ela é uma função muito ampla, muito aberta, né, quanto ao comportamento químico que esses compostos ali vão apresentar. Tá? E aqui também, ó, alguns anidridos, eles geram ácidos diferentes, e eu já falei disso para você, né? Devido ao grau de hidratação. Falei disso em ácidos, tá? Alguns anidridos eles podem gerar ácidos diferentes, só pela quantidade de água ali, né, utilizada. Então, por exemplo, ó, deixa eu diferenciar a coloração aqui, ó. O P2O5, que é o fósforo, né? Se eles combinar com uma água, o que ele gera para a gente? H2P2O6, que é o HPO3, né? O ácido metafosfórico, ele já apareceu para a gente. A gente tem aqui o H2O, duas águas, né? E aqui eu vou gerar H4P2O7, né? Que é o ácido, aqui acabou, eu não simplifico, que é o ácido pirofosfórico, né? E eu tenho aqui, ó, 3H2O, que eu vou gerar, ó, H6P2O8, que pra gente é o H3PO4, né? Que é o ácido fosfórico ou ortofosfórico. Então, vocês estão vendo que o mesmo óxido, muitas vezes, pode gerar ácidos diferentes, dependendo da quantidade de água com as quais ele se combina. Então, é uma função muito, muito abrangente, né? Eu encontro muitas coisas ali que podem ser mais destrinchadas, tá bom? E aqui eu só estou mostrando isso para vocês. O que são os óxidos básicos, né? O que são os óxidos ácidos ou os anidridos, e eu acho que aqui, né, vocês já estão tendo noção da importância desses óxidos para a gente, né? Há uma relação muito direta deles com os ácidos ou com os respectivos ácidos que eles produzem, tá bom? Então, quanto aos anidridos, né, eu acho que o que a gente tem para falar é exatamente o que está nesse quadro. E aí, eu vou agora dar continuidade às classificações para a gente entrar em nomenclatura. Combinado? Então, vamos lá. Aqui, ó. Partiu. Acho que eu coloquei tudo. Tá, beleza. Então, vamos lá. As outras definições, gente, elas vão gastar meio quadro. É muito rápido, tá? Muito rápido mesmo. Então,